Informação que a gente trouxe em primeira mão na live da manhã e desde ontem no grupo de membros do canal. Então, se você ainda não é membro do canal 3 Pontos, cogite virar membro. Você pode virar membro tanto por Live Pix quanto aqui na descrição do vídeo. Tem um linkzinho que te leva a virar membro do canal. Tem um botãozinho de seja membro. Então, dá essa moral pra gente porque você recebe as informações em primeira mão. Vamos lá, vamos falar sobre o Lucas Oliveira. E assim, é uma contratação que, na minha cabeça, ela é um pouco controversa, tá? Eu não acho que seja um movimento legal do Atlético. Porque o Atlético ele vai no mercado tentar reformular a sua zaga, que é basicamente isso que o Atlético está tentando fazer. Primeiro trouxe o Aguirre, agora traz o Teran e busca outro nome. E o Atlético ele busca zagueiros de um nível maior. Porque se fosse uma questão de característica, eu acho que a gente tem as características que englobam basicamente todos os cenários da zaga. Zagueiros mais técnicos, mais rebatedores. Então a gente vai buscar algo que os nossos zagueiros eles não podem oferecer, seja na questão técnica ou na questão tática. Eu vejo muito mais na questão técnica nesse momento. Mas assim, não é com o Lucas Oliveira, gente. Desculpa, mas não é com o Lucas Oliveira. A gente vem de um Arthur Dias fazendo um bom jogo contra o Cuiabá, vai se titular agora novamente contra a equipe do CRB. Se o Atlético quer um novo zagueiro, aposta no Arthur. Se o Atlético é um novo zagueiro, dá chance pro Arthur realmente assumir a vaga como o Cauã fez na direita. Não é contratando qualquer um do mercado. O cara tá sendo dispensado do Vasco, é um sinal. O cara não foi utilizado no Cruzeiro, é um sinal. O cara bateu e voltou na Europa, é um sinal. Até quando a gente vai ignorar a base para dar oportunidade para jogadores medíocres do mercado da bola? E quando eu falo medíocre, é muito mais no sentido de ser da média. Ele não vai pegar a média da zaga do Atlético e vai jogar lá em cima. Ele não vai fazer com que a zaga do Atlético seja uma zaga muito melhor. Não vai fazer, não adianta, gente. Não adianta. Então, assim, o que eu espero, trocando essa ideia com vocês, o que eu espero, tentando abrir o olho do Atlético, do torcedor do Atlético, que nem sempre o mercado é a solução para todos os nossos problemas. Ainda mais o mercado que o Atlético ele pode atingir. Ainda mais o mercado que o Atlético ele tem capacidade de atingir. Não adianta, gente. Não adianta, sabe? Então, assim, eu quero trocar uma ideia com vocês nesse sentido. Eu vou trazer os números pra gente entender o porquê o Lucas Oliveira, assim, não deveria ser um movimento que o Atlético, assim, acho indicado pra tentar melhorar a defesa. A gente já começa até com um número positivo aqui do Lucas Oliveira. Se você pegar aqui, nossos melhores zagueiros têm média de 1,5 rebatida, e o Lucas Oliveira, na Série B de 2022, que ele fez parte daquele Cruzeiro, ele tem 2,1, ou seja, um número melhor. Mas agora já começa. Questão de desarmes. Por exemplo, Beleze, Léo e Teran têm um número de desarmes maiores. Aí você pega zagueiros mais rebatedores, que não saem tanto pra caça. O Abrão tem o mesmo número de desarmes que o cara. O Aguirre, um pouquinho menos, mas o Aguirre entrega em outros sentidos. Aí você vai pra cortes. 2,8. O Abrão tem o triplo de cortes do cara por jogo. Aí você vê o Beleze, superior. Você vê o Léo, superior. Você vê o Teran, superior. Você vê o Aguirre, superior. Em questão de jogo aéreo, que talvez muitos considerem o grande problema do Atlético, é o pior do time, pô. É o pior do que, assim, em número de cortes do que todos os nossos outros jogadores. Então o que esse cara agrega? Se ele não agrega do desarme, não agrega no corte, vamos ver nos duelos. Pior que todos os nossos jogadores também. Duelos ganhos em média por jogo. Pior que Abrão, pior que Beleze, pior que Léo, pior que Teran e pior que o Aguirre. Mais um indicativo, sabe? Então assim, na disputa com o atacante ele costuma levar pior. A nossa média com o Lucas Oliveira no melhor momento da carreira dele tende a cair a partir do momento que, cara, sei lá, enfim. Aí duelos aéreos, 68%. O Abrão tem média melhor, o Beleze tem média muito melhor, o Léo tem uma média pior, o Teran tem média melhor e o Aguirre tem média melhor. Ou seja, também não chama atenção nesse sentido. Aqui tem um indicativo legal. É um cara que participa muito da construção, é um cara que tem uma média muito boa em relação a bolas longas. 62,4 de toques por jogo, nosso melhor zagueiro é o Beleze com 50,2. Em bolas longas, 66%, nosso melhor zagueiro é o Aguirre, 62%. Então, assim,
nesse sentido, eu acho até que o Lucas Oliveira ele se justifica de alguma maneira, mas é o que a gente tá buscando, a gente tá procurando zagueiros bons construtores, sabe? Aí eu fico pensando, né? É, o scout do Atlético. Qual é a verdadeira função de um scout, né? Será que o scout é aquele cara que é para indicar o jogador frágil no mercado? Frágil que eu digo no sentido de contratação, que o Atlético pode ir ali e optar pelo mais barato, pelo dispensado, ou o scout é pra gente buscar um jogador que realmente agrega? Porque na perspectiva do scout, o Teran agrega muito mais do que o Lucas Oliveira. A gente viu números ali muito mais sólidos do Teran. Aí você pensa no Luizão, pô, beleza, o Luizão virou uma espécie de leilão, ok. Mas o Luizão ele tem uma demonstração em Série A de Campeonato Brasileiro que é muito melhor do que a do Lucas Oliveira. Por isso que eu falo, encher o elenco por encher, sem um mínimo fato do que esse cara ele pode agregar, é o convite pra continuar na merda. É o convite pra continuar de forma, assim, frágil em todos os sentidos. O Atlético ele é um time que ele precisa ter uma visão mais crítica dos movimentos que ele faz no mercado, cara. Ah, ele pode chegar aqui, ele pode arrebentar? Pode. Volto a dizer, foi titular de um Cruzeiro que foi campeão batendo recordes nesse sentido, sabe? Foi titular de um Cruzeiro campeão, pô, alcançando um nível altíssimo. Alcançando um nível altíssimo. Mas, é... É difícil, né, cara? Vamos ser sinceros aqui. É difícil a gente, pô, ver um jogador com insights técnicos tão baixos e a gente acreditar que esse cara ele vai chegar e vai fazer acontecer. Lembrando, eu peguei os números do Lucas Oliveira no melhor momento da carreira dele no Cruzeiro. Não peguei nele no Vasco, não peguei nele no Valladolid, que são momentos frágeis. Então, assim, manter minha posição. O mercado não resolve tudo. Ainda mais o mercado que o Atlético acessa. A gente vai, pô, se frustrar muito com o zagueiro ainda se a gente ficar, pô, contratando o zagueiro de forma descartável. Dá chance pro Marcão, dá chance pro Arthur, dá chance pro Fábio Lucas. Se você pensar numa questão de proporção de chance de dar certo, eu vou ser muito sincero pra vocês. Eu vejo o Marcão, Fábio Lucas, enfim, o Arthur Dias, principalmente, com muito mais chance de acontecer do que o Lucas Oliveira. Mas, enfim, que venha, que possa nos ajudar. Eu torço pra qualquer movimento, assim, seja positivo pro Atlético. O Aguirre é um jogador que, por exemplo, chegou bem. Eu não imaginava, assim. Eu acho que a gente tenta fazer um estudo, a gente tenta fazer uma análise muito no sentido dos números, até porque não dá pra sair vendo 30 jogos do Lucas Oliveira. A gente até conhece o jogador, mas a gente torce pra que esse cara chegue e faça acontecer no Furaquém. Beleza? Tamo junto, forte abraço. É nóis.